Doutor Hélio Gugel. Obrigado, senador Otto Alencar. Muito bom dia a todos e a todas. Gostaria de saudar todos os parlamentares, os membros da Casa e os membros da Associação Brasileira de Entidades Estaduais de Meio Ambiente, a ABEMA, que se encontra desde ontem sob novo comando pelo presidente eleito, que é o secretário de Estado da Bahia, secretário de Meio Ambiente, Eugênio Spengler, aqui presente também. E cumprimentando todos os senhores, as equipes de governo e todos os operadores ambientais que fazem parte dessa grande discussão cujo tema de hoje, a biodiversidade, vem abordar em determinados momentos aqui, em cada uma especificidade, um dos biomas brasileiros. A mim coube trazer as informações da Caatinga, que são copiosas, que são disponíveis e que é um problema secular, essa fotografia do que temos no Nordeste brasileiro. Nós temos aqui, dentro desse conjunto de palestras a serem colocados, a abordagem dos biomas do Cerrado, que será feito pelo Eugênio. Nós teremos também sobre a Mata Atlântica, o André Corrêa, que já justificou sua ausência, doutora Camila, secretária do Amazonas, abordando o bioma Amazônia, e a mim coube doutora Ana Luísa falará sobre o bioma Pantanal, e a nós coube a tratativa sobre a Caatinga. Nós traremos aqui informações que fazem o conjunto desses registros, obrigado, onde abordamos um bioma tipicamente brasileiro, aliás, o único exclusivamente brasileiro, não se situa em fronteira com nenhum outro, envolvendo 11 estados, considerando aí o Nordeste de Minas Gerais e uma nesga do Espírito Santo. Esse bioma Caatinga, ele está contido, temos aqui essa linha vermelha que caracteriza o limite de todo o semiárido. E o limite da Caatinga, que é representado aqui nos seus 751 mil quilômetros por essa área mais verde, está contida dentro do semiárido. Então, o semiárido nordestino, ele abriga também nesga do Cerrado e aqui, expresso nesse tom de verde mais escuro, e da Mata Atlântica, em alguns segmentos, em alguns resquícios restantes, principalmente na proximidade do litoral. Essa constatação de que trata-se do bioma unicamente, exclusivamente brasileiro, que tem 27 milhões de habitantes e ocupa 11% do território nacional, sendo um bioma que abriga em biodiversidade 178 espécies de mamíferos, 591 de aves, 179 de répteis, 79 de anfíbios, 241 de peixes e 221 abelhas, portanto, um bioma considerado riquíssimo e com características próprias, unicidades que são encontradas. Dentro dos recursos hídricos encontrados, nós temos aqui como o Rio da Integração Nacional, o Rio São Francisco, cuja extensão 2.830 quilômetros e com vazão na foz, vem se transformando nos últimos anos como uma esperança para a solução hídrica da questão de todo o semiárido, porque ele tem na sua bacia hidrográfica uma área de 634 mil quilômetros e vazão na foz de 2.700 metros cúbicos por segundo. Há um projeto, não é um projeto novo, é um projeto que vem sendo aperfeiçoado, um projeto que já nasceu desde o Império e já foi aventado por várias vezes, de transposição do Rio São Francisco, cuja transposição teria dois eixos, um eixo leste e o eixo norte, servindo aqui a basicamente todo o bioma e distribuindo o recurso de água.
Mas nessa abordagem nós vamos ver que, apesar da riqueza biológica, a caatinga é um bioma brasileiro menos protegido e menos pesquisado. E nós adotamos aqui, para efeito dessa apresentação, um conceito que é afirmado por Edgar Morin, que é o da ciência nova, que é compreendido como clássico para o complexo do semiárido, um contraponto a essa ciência clássica de extrair para uma análise de um determinado assunto, mas sim de integrá-la dentro de um contexto, como nós vimos aqui. O semiárido ele abrange não somente a caatinga, como também a Mata Atlântica e parte do Cerrado, fazendo com que esse complexo deva ser visto como concorrente e influente entre suas características próprias. A Mata Atlântica, que é abrangida dentro do semiárido, ela tem características de proximidade com a própria caatinga. No entanto, nós temos registrado uma escassez de projetos que integrem o crescimento econômico, a inclusão social e a proteção do meio ambiente. A baixa precipitação pluviométrica e a escassez dos recursos hídricos que trazem o secular problema das secas. E, apesar de perda de 50% da vegetação, a caatinga no semiárido é um bioma que possui cerca de 4.500 espécies diferentes de plantas, cujo potencial biotecnológico é muito grande e muito pouco usado e muito pouco pesquisado. É um detalhe que não haveria deixado de ser considerado, que dentro da antropização, das considerações da antropização da região do semiárido e da caatinga, não deixamos de recorrer à colonização histórica, que se deu, de uma certa forma, com atipicidades que fogem à regra do restante do Brasil. O Nordeste foi descoberto, praticamente, como o início do território brasileiro, vindo o português a se instalar no Nordeste do Brasil. E daí nós tivemos um período onde, antes de degradados, antes de condenados, veio para cá expedições, logo que se criaram as capitanias hereditárias, historicamente, que se dedicaram a povoar e a colonizar. Assim, Duarte Coelho trouxe em suas equipes de colonos os agricultores que se dedicaram à cana-de-açúcar e muitos pecuaristas que trouxeram o gado junto com eles da Europa. Essa questão trouxe a necessidade de separar a pecuária do plantio de cana, uma vez que a cana-de-açúcar era um pasto fácil para a predação daquele rebanho bovino, principalmente. E aconteceu de o gado, sendo um incômodo e sendo um impeditivo para a plantação da cana-de-açúcar, ter uma carta régia já que normatizava o afastamento dos rebanhos do litoral. Ora, uma vez em procura de aguadas e de melhores pastos, encontrando aqueles rios secos, que são os rios intermitentes, que são os dominantes na área da caatinga, como verdadeiras estradas de adentramento ao sertão, o gado foi sendo seguido pelo seu pastor, pelo pecuarista de então, que levava consigo toda o pessoal de manejo do gado e ali fazia uma instalação, um povoamento. Esse povoamento se dava, sobretudo, dentro de uma região que era requerida como Sesmaria, que era um sistema jurídico adotado em Portugal para evitar exatamente esse êxodo rural, e fazia com que, dentro de uma instalação local, eles viessem a desenvolver uma cultura própria que Ariano Suassuna definiu como cultura armorial. Essa cultura armorial se desenvolveu ao longo de séculos isoladamente e explorando aqueles meios naturais dentro da biodiversidade da caatinga, buscando em suas medicações vegetais, buscando em mesinhas, buscando em chás, soluções para as questões de saúde, solução para as questões até mesmo de curas de animais. E isso trouxe
com uma seca após outra, a resiliência que caracterizou essa tradicional população nordestina, na utilização dessa biodiversidade. No entanto, as secas levaram a uma necessidade de um êxodo daquela área atingida, de muitas populações não assistidas, criando refugiados ambientais, que foram retirantes, que dali se ausentaram em busca de recursos de sobrevivência, principalmente explodindo demograficamente as capitais. Porque encontrou-se aqui, dentro do semiárido e dentro da Caatinga, dos menores índices de desenvolvimento humano do Brasil e dos menores do mundo. Nós temos aí índices entre muito baixo e médio, com raríssimas ocorrências de índice IDH alto. A ponto de hoje vermos que as crises são esses vetores de desertificação, as secas periódicas seculares, o aumento populacional, que é uma explosão da própria população, o uso insustentável dos recursos naturais e a desertificação, que atinge hoje um desmatamento de 46% do bioma. Pela exaustão dos recursos naturais, a par de ausência de manejo adequado, gerações seguidas explotando de uma forma predatória, reduzindo, consequentemente, fauna e flora, onde trouxe, dentro dessa área, uma área suscetível de desertificação nas áreas do entorno de 712 mil quadrados, suscetível de desertificação, e uma área já afetada pela desertificação em grau muito grave de 81 mil quilômetros quadrados em toda essa área contida dentro do semiárido, dentro da Caatinga. Isso torna-se uma questão fundamental. Hoje é o dia 19 de março. O dia 19 de março, para o nordestino, é o dia em que, dia de São José, ele tem a crença de que se chove hoje vai haver um bom inverno, pela previsão das secas. E isso aí, em várias tradições religiosas, ocorre, mas que, na verdade, na meteorologia nós temos isso explicado, porque é exatamente a condição que tem de encontro dos ventos alísios que provocam a chuva. E, para a felicidade dos nordestinos, nós percebemos que a previsão para hoje, 19/3, pelo INPE, é de que no litoral, a partir do litoral do RN, possibilidade de chuva, com nebulosidade variável, pancada de chuva isolada. E nas demais áreas da região, muitas nuvens. Isso é um bom augúrio dentro dessa previsão. Nós temos aí, então, essas perspectivas como, dentro dessa região, uma possibilidade de trazermos um forte apoio ao que vem sendo o desenvolvimento do Parlamento brasileiro, notadamente, senhor presidente Otto, a aprovação da Lei da Política Nacional de Combate à Desertificação e Mitigação dos Efeitos da Seca, que é a matéria do PL 1 de 2015, e esperamos que o Executivo cumpra com a regulamentação da Lei Complementar 140, que distribui aos municípios a competência de sua regência ambiental. Esse pacto de recuperação do bioma ele é necessário, porque, como instrumento de inclusão no ordenamento constitucional, a gente precisa ter também a Caatinga assim definido.